Você aí que gosta de plantinhas, vamos conversar um pouco sobre as plantas? Me conta que tipo de planta você tem levado para dentro da sua casa? Seja ela uma samambaia, uma jiboia, uma costela de Adão, guaibê ou um lírio da paz, ou até mesmo aquele antúrio, exatamente. Qual tipo de plantinha você tem levado para dentro da sua casa? Você já está fazendo aí a sua urban jungle, aquele canto verde maravilhoso, mas está com dificuldade de iluminação, de encontrar o local certo, está meio perdido, uma hora coloca ali uma espada de São Jorge, outra hora coloca a zamioculca lá no canto, lá naquele escuro, porque ela aguenta ficar sem luz. Então, eu passei por tudo isso e quero compartilhar aqui com você algumas dicas. A minha casa, por exemplo, de dia, de manhã ou à noite, na sala, nos quartos, ela e até na cozinha, ela não pega sol, somente luz indireta. Na minha sala, quarto, luz indireta, banheiro sem iluminação e na cozinha, pura escuridão. É, de fato. Quando eu escolhi ela para morar, eu não pensei nas plantas, pensei só em morar. E aí foi o erro. Quando a gente escolhe uma casa que já tem plantinhas, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar de onde vem o sol para onde vai, aonde fica o sol e aonde não fica. Tudo isso temos que olhar. Mas eu vou te dar dica com o meu ver, com a minha experiência. Se você está tendo dificuldade em encontrar a luz certa para cada tipo de planta no seu interior, como a maioria das plantas que ficam dentro de casa, elas são de sombra ou meia sombra. As que são de sombra, você pode deixar ali 1 metro, 2 metros, afastado mais ou menos da janela. Mas como se não tiver entrada de sol suficiente, nem adianta. Melhor deixar bem próximo à janela ou bem próximo de uma porta de vidro. Exato. Porque, por exemplo, você tem uma costela de Adão. Ela tem que ficar próxima à janela. Mas você tem uma espada de São Jorge ou uma zamioculca. Você pode deixar ela assim afastada um pouquinho da janela. Mas a minha experiência é que quando você tá numa sala que ela não entra sol nenhum, só luz indireta, e essa luz é fraca, você tem que deixar no mínimo próximo à porta ou próximo à janela. Porque senão, com o passar do tempo, ela vai só criando fungos, umidade constante e sua planta vai apodrecer. Então, a melhor dica, se sua casa não pega sol, mas só luz indireta, deixe as plantas tudo próximas a uma janela ou a uma porta de vidro, tá? Mas pode espalhar planta? Pode, se ali pegar uma luz suficiente, porque às vezes a escuridão toma de conta até de uma sala, dependendo se ela não tem janela suficiente para entrar luz. Luz, de fato. Uma vez eu vi uma dica sobre a questão da leitura. Não tem aqueles receituários de remédio da farmácia? Se porventura você andar até um certo ponto e você tentar ler aquela bula, e porque elas têm as letras bem pequenas, e você não conseguir, é porque a luz não está suficiente. Mas se você conseguir, é porque a luz ainda está chegando naquele certo local. Mas as minhas aqui em casa, com essa dificuldade de entrada de sol, de entrada de luz, porque tem dia que é mais escuro, tem dia que é mais claro. O que acontece é que eu tive que manter elas próximas a uma janela, igual a minha costela de Adão. E olha, não tem medo de mudar suas plantas, porque às vezes elas vai nos indicar que não está legal ali. Igual essa me indicou que aonde ela estava, só estava definhando. Então elas indicam com uma plantinha murcha, outras indo embora e a terra cada vez mais mostrando que as raízes não estão alegres. Então a minha dica para você que tem uma casa meio escura,
Mantenha suas plantinhas próximas à janela, pelo menos 1 metro, 2 metros ali, mais ou menos suficiente. Nunca deixe ela nos escuros, é muito horrível para elas ficarem no escuro. Outra dica também é que se porventura sua casa pega muito sol na janela, cuidado para não queimar as plantinhas, porque as plantinhas dentro de casa, elas gostam sim de luz, muita luz. Porém, o solzinho da manhã, o solzinho do final da tarde é excelente, mas aquele sol que vem ali entre torno de meio-dia a 3 horas, nossa, queima demais o lírio da paz, a costela de Adão, a guaimbê, queima muito o antúrio, as jiboias, elas ficam moles, ficam parecendo que estão indo para o céu. De tão molinha, porque elas desidratam muito rápido. Então, cuidado que se você tem um local onde você está deixando sua planta e pega muito sol quente do período da tarde, nesse meado do meio-dia para depois, afaste um pouquinho para ela pegar a claridade e o sol não bater muito. Mas no início da manhã, aquele solzinho leve e gostoso, até nós podemos tomar aquela vitaminazinha D, não é verdade? E no finalzinho da tarde também faz um bem danado. Então a minha dica para você é essa, sobre a luz, a iluminação. A iluminação é um fator constante. Eu sempre tinha lugares em casa que eu queria muito, em cima de uma geladeira, uma jiboia, em cima de um armário, minhas samambaias, e eu ia mudando, colocando, ia mudando, colocando, e as plantas sempre ficando ruins, doentes. E eu percebi que eu estava insistindo em colocar ela onde ela não queria, um local que não era apropriado para ela, sabe? E eu também tentei colocar as amilcuca e a espada de São Jorge em um local mais escuro, porque eu ouvia falar que elas eram resistentes, fortes e conseguiam ficar sem muita luz. Mas é mito, é mentira, não funciona, sabe? Planta é ser vivo, eles precisam sim de uma moderação de água, mas eles precisam de luz. Quanto mais luz, mais crescimento saudável eles vão ter e mais desenvolver eles vão na sua casa, tá? Então a luz é muito importante. Espada de São Jorge é resistente sim, mas ela morre se ela ficar sem luz e com muita quantidade de água e sem luz, aí pronto, definha a planta. Eu perdi minhas amiocucas sim, deixei ela num local meio... Pegava aquela luz, mas não era suficiente para o desenvolvimento dela. Então, se eu tivesse deixado ali próximo à janela, hoje ela estaria requintada, cheia, viva e crescendo ainda mais, porque elas precisam sim de luz, de claridade, tá bom? Um grande beijo e eu espero que de alguma forma tenha lhe ajudado. Se você ficou com dúvida, coloque aqui nos comentários, porque a iluminação é muito importante para mim, para você e também para as plantinhas, que é os nossos verdes tão queridos dentro de casa, tá bom? Até a próxima, Estrela da Galáxia Verde, Diane, para você.